Fala, Guarulhos, chegamos! Estamos aqui começando mais um podcast Guarulhos Online. Aqui nosso bate-papo é sério, mas ao mesmo tempo é leve, né? E hoje a gente está com um conteúdo bem legal, né, Ulisses? Muito. Desculpa. Hoje a gente vai falar de bastante coisa do assunto, sim. São duas convidadas, gente, que fazem a diferença na luta pela justiça, igualdade e política das mulheres. E assim, quem sou eu para falar alguma coisa? Então eu vou primeiro falar o currículo de vocês, que é extenso. De novo, está bem legal, viu? A gente está fazendo uma... Eu falei, nós cada temos episódio convidados, só... Que tá dando duas folhas, cara. Lindo, um pessoal de gabarito. Duas folhas. Então vamos lá, eu vou começar. Doutora Paula Moutinho, bem-vinda. Doutora Paula é advogada, especializada em criminologia, vitimologia, entre outros assuntos. Depois você explica mais pra gente. Hoje ela está como vice-presidente do Conselho Municipal de Política para as Mulheres de Guarulhos. E tem um trabalho muito legal que é nessa criação do plano, né? E a gente também tem a doutora Cláudia Paduan. Doutora Cláudia é advogada também, especialista em Direito do Trabalho, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, Direito Digital, Compliance e pós-graduanda em Direito da Mulher. Acertei tudo por enquanto? Acho que sim. Então, tá bom. Ó, só dá uma ajeitada no microfone, porque senão fica muito longe. Tá melhor assim? Não, tá bom. E a gente vai falar muito sobre o Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, não é isso? Isso, olá a todos, uma grande alegria, né, estar aqui. Nós agradecemos a oportunidade de fazer essa troca, né, esse bate-papo a respeito dos direitos e garantias das mulheres e meninas guarulhenses. E falando um pouco do plano, né, o plano é fruto de uma construção coletiva da escuta das mulheres em seus territórios. Então nós fomos até os territórios, as periferias, ouvimos também as mulheres trabalhadoras em seus sindicatos, as técnicas, né, em políticas públicas relacionadas a gênero, e essa construção feita a muitas mãos foi validado no fórum. E nesse fórum, que aconteceu em 2023, surgiu o Plano Municipal de Política para as Mulheres, que é um documento que ele vem com diagnóstico, né, trazendo dados, mas também trazendo a vivência dessas mulheres, né? Então é um plano extremamente factível, possível, como todo plano, ele é decenal, e nós estamos aqui, enquanto conselho, lutando para que, por força de lei, ele receba o decreto do Executivo Municipal para a sua promulgação. Então, nós já conseguimos o parecer da Secretaria de Justiça, que diz que o plano está apto para a publicação do decreto, e estamos, desde o meio do ano passado, aguardando que o Executivo, né, que por razões que nós desconhecemos, né, homologue e implemente o plano. São 10 anos e nós nos preocupamos porque essas vivências, elas vêm muito da necessidade real das mulheres, né? Então nós estamos aqui contando com a ajuda de vocês para poder correr atrás disso, né, Cláudia? Boa noite, doutora Cláudia. Boa noite, Paula. Boa noite, Gui. Boa noite. É atemporal, como sempre. Mas o horário que a gente está falando é à noite, então a gente acaba dando a boa noite. A gente sempre fica na dúvida. Bom, Guarulhos, olá a todos de novo, um prazer estar aqui com vocês no nosso podcast Guarulhos Online. E vamos lá, doutora Cláudia, advogada especialista no Direito do Trabalho, coordenadora do Fórum de Gestão de Advogadas da OAB Guarulhos, membro do Conselho Municipal para as Mulheres de Guarulhos. Conta um pouquinho da sua experiência, como é que está à frente de todo esse trabalho lindo aí. Olá, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com todos vocês. Minha colega aqui de ladeada para a Paula, uma pessoa que sempre me inspira. E com vocês aqui também nessa noite para a gente conversar um pouco, bater um papo, falando um pouco de política pública, né?
o conselho, os conselhos de uma maneira geral, né? Nós aqui no Conselho da Mulher, mas existem conselhos diversos, de igualdade racial, de idoso, de juventude, que mais? Saúde, que é um conselho muito ativo também. Habitação. E o que os conselhos buscam, né? Os conselhos buscam ligar, fazer uma ponte entre a sociedade civil e o poder público, né? Esse é o objetivo do conselho, é fazer com que as políticas públicas aconteçam. E o plano municipal, como a Paula falou, ele traz questões que a população tem interesse que aconteça. Então, no caso aqui, o plano que foi criado, né, que a gente trabalhou nele aí desde 2020 ou 2021, eu acho que ele vem sendo trabalhado, né? Então, não é uma coisa que aconteceu do dia para a noite, né? Então, já foi feito muito estudo, já foi feito muito diagnóstico, já foi analisado muita coisa, e ele vem dividido em 7 eixos, né? Então, aqui para eu colar, para eu não esquecer, participação política das mulheres, no caso aqui, que é o nosso mote, aquilo que a gente discute, autonomia de trabalho, educação, né, na igualdade de gênero, na questão de educação, saúde, enfrentamento à violência, direito e cidadania, moradia e habitação. Então, cada um destes eixos que eu apontei, foi feito um estudo específico para cada uma dessas atividades. O que as mulheres do nosso município pretendem para cada uma destas atividades. Nós buscamos sempre discutir questões que sejam possíveis de acontecer. Então, assim, não é que eu quero que faça uma ponte daqui para a Lua para eu chegar lá em 3h30. Não é isso. São coisas palpáveis, como, por exemplo, nós temos o Hospital da Mulher, que ele fique pronto, né? Sim. Então, uma das coisas que nós queremos no plano é que isso aconteça. Uma outra coisa que a gente tem lá de diagnóstico no plano também. Nós temos, não sei se vocês sabem, aqui no nosso município, 6 casas de atendimento para as mulheres, são chamadas casas Carla Maria. Essas casas, elas, o que tem nessas casas, né? O que deveria ter, pelo menos, né, Paula? Cursos para as mulheres, né? Atividades de questões de dia a dia, discussões, rodas de conversa, tudo relacionado às mulheres. E nós temos uma casa aqui que chama Casa das Rosas, que essa casa ela dá atendimento à mulher vítima de violência. Então lá tem psicólogo, lá tem assistente social, lá a mulher procurador, para atender a mulher naquilo que ela precisa em relação a questões de direito, né? Pensão alimentícia, divórcio, esse tipo de coisa. Então, um dos eixos do plano, o que a gente pede? Para que esta Casa das Rosas, que é uma casa mais ampla, que tem mais questões que podem suportar as demandas das mulheres, em especial as vítimas de violência, aconteçam em todas as casas. Então, não é só para nessa casa o que a gente quer, não é só que nessas casas, algumas têm atendimento efetivo, outras nem tanto, né? Não que tenha só um curso, não que tenha só uma atividade física, mas que tenha lá um psicólogo que possa atender aquela mulher que ela chega lá com uma demanda específica. Na Casa das Rosas, inclusive, eles dão atendimento, eles dão continuidade no atendimento psicológico. Então, que tenha em toda casa uma assistente social, que tenha em toda casa um advogado que possa atender. Então, assim, são coisas, tudo que tem aqui no plano são coisas que são possíveis de serem feitas. E essas casas, por exemplo, a Casa das Rosas, né? Uhum. Ela é amplamente difundida ou o que vocês veem? Ela é uma administração do governo municipal? Do governo municipal. Na verdade, quando nós falamos de Casa das Rosas, nós estamos falando do centro de referência ao atendimento às mulheres vítimas de violência. Então, hoje, e nós temos um fluxo de atendimento às mulheres vítimas de violência, que é a rede de não violência, Rede Guarulhense de Não Violência, e todos os equipamentos estão preparados para detectar essas mulheres em vulnerabilidade, em situação de violência, e dependendo da situação, elas são encaminhadas para a Casa das Rosas, que é o centro de referência. Essa mulher, ela pode ter um atendimento simplesmente de acompanhamento, ou ela pode estar em tamanha vulnerabilidade e perigo em relação à sua segurança pessoal e à segurança de seus filhos, que ela pode ser
encaminhada para o abrigo sigiloso. Então, essa mulher vai ser retirada da situação de perigo. Então, é uma estrutura que ela tem um fluxo muito, muito importante, mas apenas uma casa, né? Então, o que nós precisamos... Ela é uma casa aqui no centro, né? Que tem uma casa, nós temos uma casa também aqui no município, que é essa que é sigilosa. Então, ninguém sabe aonde fica, e essa mulher, se for necessário, porque muitas vezes ela corre risco de vida, efetivamente, ela é abrigada nesta casa, né? Sim, até, doutora, a senhora tocou em 2 pontos que eu já ia fazer essa pergunta. Uma pequena dúvida. Essas mulheres que são atendidas pelo tamanho do nosso município, tem um número a quantidade de mulheres que possam ser atendidas, acolhidas por essas casas e, que eu imaginei, às vezes vítima de violência doméstica, ou eu creio que assim até, às vezes, proteção de testemunha, mas são mães, e essas crianças são acolhidas, e qual o tratamento que é oferecido para essas crianças também? Então, hoje, nós, pelo que nos foi passado, pelo fluxo da Rede Guarulhense de Não Violência, esse estado extremo, ela vai para lá, inclusive, ela fica incomunicável, o celular dela é recolhido, né, até para a garantia das outras moradoras. Apesar de nós termos essa casa, ela não está com a ocupação total, porque, na verdade, se trabalha sempre no sentido de oferecer outras alternativas que não seja o isolamento, porque o isolamento é o último recurso, né? Então, essa mulher, se ela tiver uma rede de apoio familiar, uma rede de apoio de amigos, então, vai se trabalhar com essa vítima e também com o seu entorno, no sentido do acolhimento seguro a ela, proporcionando, né, os recursos públicos em relação ao amparo à vítima, né? O auxílio para o aluguel, a formação para que ela tenha a reinserção no mercado de trabalho. E existem vários movimentos dentro da municipalidade que, embora sejam incipientes, né, diante da nossa necessidade, do tamanho do nosso território, eles de fato oferecem esse serviço. Então, quando ela vai para aquela casa, ela tem um período para ficar ali, até para que ela se restabeleça e saia dessa situação de risco, mas os filhos acompanham, né? Mas é sempre no último caso, porque ela vai ficar isolada, as crianças vão ficar isoladas, eles não têm acesso nem à rua, né? As crianças, normalmente, elas são indicadas para alguma escola, né, para continuar o estudo, né? Mas, por exemplo, se a mulher tem um filho adolescente, e o celular, gente, é uma coisa que é incrível como pega, né? Então, se a pessoa ela precisa ficar incomunicável, muitas vezes a mulher não quer, porque ela vai ficar incomunicável efetivamente com ninguém. Então, o celular é uma coisa que é tirada. Mas se tem filho adolescente, mais ainda. Porque aquele adolescente, normalmente, ele não aceita ficar incomunicável. E aí, não é possível você mantê-la nesse local. Mas, assim, nestes casos, são casos extremos, né? É o que a doutora Paula falou. A maioria procura um apoio na família, em algum amigo, né? Porque aquela mulher precisa sair da casa por algum motivo, né? Por algum motivo não, né? Pelo fato da violência em si, né? Mas a casa abrigo sigiloso é realmente a última porta. É a última porta. E também, às vezes, tem convênio com outros municípios. Então, às vezes, o de Guarulhos vai, sei lá, para Suzano, e o de Suzano vem para Guarulhos. Então, às vezes, tem esse tipo de troca também para ajudar. É um assunto bem delicado, né? Delicado, e temos também, né, um dos equipamentos da cidade. Tem na GCM, né, na Guarda Civil Municipal, a Patrulha Maria da Penha. Que é uma das mais bom. competentes do país, né? Guarulhos é uma referência em relação à Patrulha Maria da Penha. Ela consta, inclusive, com o botão do pânico, né? As mulheres que estão com medidas de protetivas, elas têm um link direto com a guarda, e em qualquer momento que ela acionar o serviço, a guarda vai até a rua, bate lá, vê se está acontecendo. Então, é um serviço muito bom, que faz o que é possível, mas nós temos que levar em conta o tamanho do nosso território, né? Então, a gente luta
por políticas públicas mais efetivas, políticas públicas que se estendam para a periferia. Mais disseminada, né? Porque nós temos... Nosso município é muito grande, né? Falando de Pimentas, falando de Cabo Sul, né? São regiões que hoje detêm um número muito significativo de violência contra a mulher e os equipamentos, eles não estão ali ao alcance, né? Nós temos algumas promessas, né, de descentralização desses serviços, mas ainda contamos com uma precariedade que nos preocupa e que é possível através de políticas públicas, né? Nós temos uma arrecadação muito considerável, né? Não dá para se desprezar o tanto que Guarulhos arrecada, né? E isso tem também até por legalidade que ser revertido para a segurança pública. E até mais uma que eu me recordei agora. Temos a Patrulha Maria da Penha e já tem uma solicitação para o governo do estado já há algum tempo de uma delegacia da mulher 24 horas e não só que nós temos aqui na seccional, né? A delegacia da mulher, outra em outros nós temos mais uma afastados. Delegacia da mulher aqui em Guarulhos, ali é Macedo, né, o bairro? Na Tabajara. Ali na Tabajara. É Macedo. Nós temos uma delegacia da mulher. E nós temos 3 ou 4 daquela do... Temos 4. 4? Que atende que é um serviço muito legal que a gente foi conhecer, né, Paula? São 3, né? É no 7º, no 1º e no 4º DP, que é a Sala Lilás. Que é bem interessante, é um trabalho assim bem bacana, que a gente não dava muito crédito antes de conhecer, né? Mas assim, a mulher ela é atendida ali por uma pessoa especializada que trata do assunto da violência. Se precisar, ela já sai de lá com a medida protetiva. A única coisa é que é online. Então, ela chega igual nós estamos aqui. Ela conversa com alguém do outro lado da tela que vai orientá-la, vai fazer o boletim de ocorrência, vai fazer tudo. Só que este plantão, ele é só quando a DDM não funciona. É importante, né, a gente dizer, nós temos uma delegacia da mulher que faz dentro das suas especificidades, atende, mas ela fica no interior de um prédio, né? O acesso às vítimas para que passem por aquela portaria e tenham acesso ao serviço, ele hoje, existem muitas críticas nesse momento, assim, e eu falo até por causa, eu sou advogada criminalista e às vezes como advogada, a vítima ali, acompanhada de um advogado, é difícil se chegar até o serviço, né? Então, nós temos algumas expectativas em relação à delegacia da mulher. Primeiro, que ela saia daquele prédio, que ela vá para um lugar onde as vítimas tenham acesso ao serviço sem obstáculos, né? Porque, querendo ou não, ela é revitimizada no momento em que ela chega naquela portaria e ela tem que contar ali o porquê que ela quer subir, porquê que ela quer fazer uma ocorrência, muitas vezes com aquele rol lotado, porque todos os serviços, né? Nós temos a delegacia ambiental, nós temos a seccional, nós temos todas as delegacias especializadas ali naquele prédio. Então, muitas pessoas ficam ali naquele entorno. Então, ela acaba sendo um objeto de revitimização. E ela ali no centro, se nós pensarmos, imagina numa vítima que está no Cabo Sul ou que está no Pimenta. Às vezes ela não tem nem o dinheiro para chegar no final de semana. A vítima, às vezes a condição social é tão precária que elas não têm dinheiro para condução, para vir para o centro, né? Elas não têm condição de sair lá do bairro de onde ela está para vir até o centro. E uma das violências domésticas também, né? Só a agressão, né? Às vezes a questão financeira também. Também. Não tem, então o marido não fornece nenhum meio que ela não tem como procurar. Não tem como existe procurar ajuda. Creio que existe, claro, mas é um número concreto mensal de violência contra a mulher em Guarulhos? Então, saíram poucos dados, eu não saberia te dizer agora, mas saiu esse ano, inclusive a subsecretaria estava fazendo esse levantamento, ainda não foi publicado, mas elas estão trabalhando em cima disso, a Subsecretaria da Mulher. Mas eu acho que é importante a gente falar, o Conselho Municipal de Política para as Mulheres recebe o Disque 180, né? Nós recebemos as denúncias, a Delegacia da Mulher manda para nós, para que nós sejamos pontes junto aos equipamentos públicos, por exemplo, a saúde, a própria Casa das Rosas, para que faça o contato com essas vítimas que são vítimas de violência doméstica ou violência contra a mulher, mas que não estão naquele estado da medida protetiva, né? Então,
esse mês nós recebemos, acho que 130 denúncias. Né? Que Apenas foi em um que mês. veio para o conselho, né? Tem a parte que fica na sombra, né? Isso, sim, que são via de regra são denúncias anônimas de pessoas que até buscam, né, a nossa parceria com a DDM exatamente no sentido de localizar essa vítima e oferecer a ela a oportunidade de sair desse estado de violência, né? Porque se nós pensarmos que a mulher vítima de violência, ela não, às vezes não tem acesso à família, às vezes não tem acesso à escola, mas via de regra ela tem acesso ao UBS. Então, nesse momento, a Secretaria de Saúde tem sido um parceiro muito grande, né, em que os agentes de saúde, os profissionais ali dentro das UBSs, né, às vezes vai lá sob o pretexto da carteira de vacina estar em dia, de faltar um Papa Nicolau, consegue acessar essa vítima, trazê-la, né, num estado de segurança, né, de que ela, confiando naquela pessoa, se abra e peça ajuda, né? A política pública é fundamental, né? Então, a gente tem aqui, quando a gente fez o plano, né, no ano de 2022, tá? Nós tivemos no bairro dos Pimentas 8 homicídios. No bairro de Cumbica, 3, Bom Sucesso 1, São João 4, Taboão 2, Cabuçu 4, no Picanço nenhum, Presidente Dutra 1, Vila Rio nenhum, Vila Galvão nenhum. Foram 23 homicídios no ano de 2022. E aí nós estamos falando de feminicídio, mulheres que morreram porque disseram não, né? Estupro foram 198 no nosso município no ano de 2022. Lesão corporal, 1.333. Esses são os mais graves, né? Ameaças, 2.025. Violação de domicílio, 285. Então, isso... E nós contamos com a subnotificação. Com certeza. Nós sabemos que a grande maioria das vítimas, elas se sentem tão oprimidas que elas não denunciam, né? Às vezes, esse caso só se torna público diante de um feminicídio, né? Então... E o feminicídio, muita coisa já passou ali. Né? Não começou ali. Aquilo é o final, mas não começou ali, com certeza. O nosso grande anseio é que essas políticas públicas realmente alcancem essas mulheres, né? E tudo isso está dentro do plano municipal. Tudo isso está dentro do plano municipal, carecedor apenas de um decreto para que exatamente que eu ia perguntar. Eu ia falar outra antes do decreto. Você vê, olha, o assunto vai render. São 7 pontos dentro do plano. 7 eixos dentro do plano. 7 discussões, vamos dizer assim, de uma abordagem maior dentro do plano. Estamos entrando no primeiro. E dentro do primeiro ali, eu ia falar uma que o Guilherme gosta. A questão de políticas para as mulheres. E um comentário. Esse ano aqui, falha minha memória aqui, mas estava uma ascensão a questão nas eleições, as cadeiras dentro da Câmara Municipal, né, de vereadores estarem subindo, e esse ano aqui teve uma diminuição, né? Diminuiu. Nossa. Nós éramos 7 vereadoras que ficavam ali. É muito interessante. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade no mandato passado de ir a uma sessão da Câmara. Elas ficavam todas juntas. E elas ficavam juntas e no fundo. Juntas, né? E no fundo. E é interessante que não importava ideologia política, não importava nada. Elas eram segregadas ali no fundo, que era muito representativo em relação à visão daquela Câmara, né, daquele colegiado em relação a ela. Só que hoje nós somos 4. Né? Então, nós tivemos um decréscimo. Isso representa muito porque nada de nós sem nós. Então, por mais que se tenha boa vontade, por mais que se tenha um olhar, e nós sabemos que não é o caso da nossa Câmara, né? Nós temos hoje a grande maioria que vem para uma linha muito conservadora, uma linha que não olha a mulher como detentora de espaços de poder, de espaços de garantia. Mas tem uma coisa que também é igualmente preocupante. Nós temos hoje, né, houve a mudança de governo, e nós não temos absolutamente nenhuma secretária mulher.
todos os cargos de secretaria do nosso município são ocupados por homens. Nós temos até subsecretárias. Subsecretárias Acho que nós a temos. Jesus, A Vanessa, secretária. eu acho que do idoso, Tem a né? Maiara, da acessibilidade, A da educação. a da educação. Não, Não, da educação é não, homem. educação Não, é homem. educação. Secretária, Educação mas é secretaria. Aí algumas Ela fala nível secretarias de têm secretário, o titular da subsecretarias. pasta, Sim, todos os homens. Todos homens, não E temos aí nem... nós temos uma grande... eu acho que são duas questões que a gente tem que colocar, né? Primeiro, que para que essa equidade que nós tanto almejamos chegue, os homens vão ter que definitivamente levantar das cadeiras para que as mulheres se sentem, né? Então, hoje já não cabe o argumento de que não há mulheres preparadas, né? A grande maioria das cadeiras hoje de formação, seja bacharelado, mestrado, doutorado, a grande maioria é ocupada por mulheres, ou seja, as mulheres estão preparadas para esses espaços de poder, o que falta exatamente é se permitir, né? E aí o que nós falamos não é privilégio, o que nós falamos é dois candidatos, uma mulher e um homem, necessariamente, se ela tem a mesma qualificação, um homem vai ter que levantar para que essa mulher sente nessa cadeira para o espaço de poder. E uma outra coisa que nos preocupa, e agora de uma maneira muito mais efetiva, eles estão aí. A verdade é que durante, né, pelo menos a previsão é que nos 4 anos que se vem, eles estarão sentados. Se faz urgente que a sociedade se levante no sentido de exigir que esses homens olhem para as mulheres, né? Porque eles estão ali, eles vão continuar sentados, mas é importante que a sociedade cobre iniciativas desses governantes, porque eles estão nos espaços de poder, que essas políticas que sejam desenvolvidas, e aí nós estamos falando de direito, nós estamos falando de garantias, nós não estamos falando de favor, que essas políticas públicas realmente se voltem para as mulheres. É muito preocupante quando um plano municipal, sem razão nenhuma, ele está sob uma mesa ou dentro de uma gaveta desde o meio do ano passado, quando ele está pronto e apto para ser implementado por decreto. O plano. O plano. O plano, ele não é uma imposição ao poder público, né? Ele é um então, direcionamento. Ele é um direcionamento. É dizer assim, olha, eu quero que aconteça isto daqui, né? Salvo o melhor juízo, nossa orientação Isso, essa daqui. E ela é formada por um colegiado que entende do assunto. E não se justifica, né? não se justifica em hipótese alguma dizer assim, eu não vou publicar, porque se eu publicar eu estou me obrigando a isso. Não é. É um direcionamento, é uma ponte, é levar o caminho. Olha, eu estou te mostrando o caminho, o que eu quero é isso daqui. Dentro da linha de governo, colocar, adequar essas propostas dentro do que ele entende como governo, né? Então, o nosso questionamento e a nossa indignação, porque a palavra é indignação, é exatamente sem uma resposta, o porquê que isso, uma vez que a Procuradoria da Justiça, o procurador disse está apto, nada impede que ele seja decretado. Então, quando nós falamos, nós estamos sendo governados por homem? Estamos, é fato, a gente não tem o que fazer em relação a isso, mas é importante que eles, revestidos do poder público que eles receberam, né, porque existiu um mandato, uma eleição, né, foi franqueado ao gestor maior, né, as atribuições para que ele coordenasse a cidade, né? Então, o que nós pedimos já que os homens estão aí, nós não podemos fazer nada em relação a isso por enquanto, né? Sempre existe a esperança da próxima eleição, mas nós não entendemos o porquê simplesmente virar as costas para esses anseios. Nós não fomos sequer recebidos por nenhum dos dois governos, nem o governo passado e esse também não. E existem vários ofícios solicitando, tanto na gestão passada quanto nós fizemos a entrega, nós já conversamos com todos os secretários, já fizemos essa parte administrativa para levar conhecimento. Olha, tá aqui é o que a gente quer. Aqui é todos o que a gente os secretários quer dos eixos que estão aí. Sim, já fomos falar com todos. Isso nessa administração? Nós estamos reintegrando. Que para quem
manteve, porque teve muito secretário que continuou no cargo. Então, nesses nós não fizemos novamente a visita, mas os novos, os que entraram novos, mas quase eu acho que a maioria já recebeu, né? Quase todos. Então, nossa luta é por agora reconhecimento, né? Então, a senhora doutora falou essa questão de reconhecimento, e é onde entra. Não é nem um reconhecimento, é mais do que um direito ali, uma garantia, né? Então, uma garantia que, assim, o que o homem faz melhor que o homem, só a força, porque, assim, a mulher trabalha bem melhor do que o homem. Eu falo, 3 filhas, uma esposa, uma mãe, infelizmente minha sogra faleceu agora, mas minha vida movida ali, são bem melhores. Eu faço uma coisa, se me pedir outra coisa, eu já esqueço. A questão não é nem de ser melhor ou ser pior. Muito ao contrário. Trabalha, casa, tudo. Muito ao contrário. A questão é de ter a oportunidade de fazer. Ou ter a oportunidade de ter aquela melhoria. No caso aqui, até entrando num outro assunto, que é uma discussão do plano também, é buscar, por exemplo, por que não está pronto, por que está parada a obra do Hospital da Mulher. Há 10 anos. 10 anos, desde 2015. A questão está quase pronta, o prédio está lá, existe tudo. E o que aconteceu? E até pegando assim um pouquinho do que você falou, né? E acho que é muito importante depois nós voltarmos a esse assunto. Na verdade, quando nós falamos do plano municipal, nós estamos falando de políticas públicas que estão estabelecidas na Constituição, são direitos fundamentais, são direitos basilares, né? Ninguém aqui criou a roda, né? O que nós estamos dizendo é que a partir de 88, né, houve um reconhecimento legal de que as mulheres têm que ser tratadas de maneira igualitária aos homens. Só que para que essa igualdade chegue, nós vamos ter que tratar primeiro da equidade, né? Então, existem lacunas, né? Existem diferenças que precisam ser alcançadas. E aí, quando nós falamos do direito à saúde, que é algo basilar, hoje o Instituto da Mulher, quando nós falamos da necessidade de que ele seja finalmente concluído e que os serviços ali sejam realmente implementados, nós estamos falando de que nós somos 1.400.000, pelo menos metade são mulheres. E nós estamos falando de um equipamento público capaz de dar a essa mulher um atendimento digno de saúde, né? E também não são só as mulheres de Guarulhos. O Instituto ele vai também acolher as mulheres do Alto Tietê, porque o sistema de saúde de Guarulhos ele também acolhe do Alto Tietê, né? Então, as nossas maternidades, elas também proporcionam os partos do Alto Tietê, né? E isso é um pouco dividido com o Mogi, eu né? acho que é o segundo maior, ele só perde para Cachoeirinha. É o segundo hospital que mais faz parto no estado de São Paulo. Então, nós estamos falando de um equipamento que ele é vital e ele é uma garantia que todas as mulheres tenham acesso à saúde. Hoje, uma mulher vítima de violência sexual, ela tem que depender de um equipamento, de um carro, que ninguém se diz que é dono, né? A polícia diz que não leva, a saúde diz que não é problema dela, e ela tem que sair daqui vitimada, né? Com todas as fragilidades e com todas as vulnerabilidades que uma violência sexual traz, e ela tem que ir até São Paulo para fazer o exame sexológico, né? E muitas das vezes ela saiu num estado de violência com uma criança, ou, né? E ela tá sem comer, ela tá sem nenhum acesso, às vezes a um agasalho, né? Não, imagina um dia de hoje, ela vai sair, às vezes fica 12, 14, 18 horas em São Paulo até ser atendida. Então, é inconcebível que Guarulhos não tenha um acesso a um serviço de sexológico. Gente, que é uma coisa simples, né? E a Secretaria de Segurança, que é responsável por isso, a Secretaria Estadual, ela não disponibiliza esse serviço aqui em Guarulhos. Então, existe dentro do Instituto a previsão de que esse serviço seja ali. Então, nós estamos falando de coisas que são muito sensíveis, que trazem, que escancaram a fragilidade de equipamentos. Nós temos, quando você fala de Alto Tietê, Guarulhos tem um diferencial, mas não é porque é menos ruim que os outros que nós temos que continuar, né? E até voltando um pouquinho à questão da Patrulha Maria da Penha,
Me recordo que muitas vezes a mulher ali vítima de violência, às vezes quem estava no plantão era uma guarnição que era composta por 2 homens. Então assim, até uma abordagem, até esse acompanhamento ficava difícil. E hoje a Maria da Penha que acaba fazendo essa... Sim. E elas fazem um trabalho muito bacana. E tem que muito necessariamente na patrulha da Maria da Penha que tenha uma guarda feminina, pelo menos uma, né? Então, que traz isso também desse acolhimento, né? Porque quando nós falamos de vítimas de violência sexual, nós falamos muito no físico, né? Porque ali as agressões, ela escancara, né, fisicamente, mas a maior vulnerabilidade, ela é emocional. Então, é um momento em que a mulher fragilizada, se não houver um cuidado, ela vai ser revitimizada e nós que atuamos, né, com os equipamentos policiais, nós sabemos que ainda existe um caminho muito longo no sentido, né, de trazer humanidade a esse atendimento, né? Já caminhamos muito, mas ainda existe uma fragilidade muito grande no sentido de trazer esse acolhimento, né? Cabe ao apelo aqui a gente aproveitar a audiência do nosso programa, do nosso podcast, é justamente para que o governo faça o efetivo decreto do plano municipal. Né? Que isso me que faça cumprir, né? Que não faça se baixe cumprir. só decreto, né? Mas eu queria falar um pouquinho mais de uma outra situação que, infelizmente, o nosso tempo é curto. Então, e é um assunto bem importante também, que vocês vão ter a conferência municipal, né? Sim, depois de muitos anos de trevas, né, nós passamos um tempo sem conferências, né? 5ª conferência. Eu vou pedir, eu acho que a gente tem na tela a data, tem um Isso. que a gente vai jogar aqui na tela, junho, o pessoal vai ver. Das 8 às 17, um evento exclusivo para as mulheres. E por que ele é exclusivo para as mulheres? Porque nós esperamos e trabalhamos para que seja um espaço seguro, para que as mulheres apresentem as suas demandas, que se sinta segura para colocar as propostas do que ela entende como necessário de políticas públicas efetivas. Então, é um lugar onde todas as mulheres da cidade estão sendo convidadas a fazer a diferença, né? A ter voz. Houve muito, a gente fala muito, as mulheres foram caladas ao longo da história, né? E esse espaço, que é um espaço democrático, onde todas as mulheres têm voz, onde são oportunizadas através das salas temáticas a discussão do que aquela mulher entende como mais emergencial, mais urgente em termos de políticas públicas, e dessas salas temáticas saem as proposituras para nós levarmos, tanto no âmbito municipal, mas também para a conferência estadual e para a conferência nacional. Sairão delegadas, né, que representarão Guarulhos nas outras esferas, tanto estadual. Então, a nossa expectativa é de receber essas mulheres, né, das 8 até as 5 horas. Vai ser um espaço democrático, um espaço de troca. E nós esperamos, né, que isso seja divulgado, né? Eu falo assim, conta para outras. Hoje mesmo eu estava conversando... Curte e compartilha. Só vamos colocar de novo na tela para a gente poder ler certinho. Ó, vai ser a 5ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres de Guarulhos. Mais democracia, mais igualdade, mais conquista para todas. Vai ser dia 27 de junho, agora, das 8 às 17, lá na Universidade de São Judas. Evento gratuito. Gratuito, olha lá, evento exclusivo, eu não posso ir. Não pode ir. Não pode. E como eu posso ajudar? Você pode divulgar, você pode contar para todas as suas mulheres ao entorno, filha, irmã, mãe, colaboradoras. Também. Vocês estão vendo o vídeo aí no YouTube, nos nossos canais, pausa o vídeo, pega o QR Code, faz a inscrição, as mulheres façam a inscrição. E é importante, não se preocupe com a alimentação, será fornecido gratuitamente o café da manhã, o almoço, o café da tarde. Então tem uma estrutura, né? Leve seus filhos, né? Se for necessário, se não tiver com quem deixar, leve lá, para que a gente realmente tenha a oportunidade desse momento de troca. Para que a gente possa levar a voz do nosso município para o estado, né? Porque esse é o degrau, né? Então, nós vamos levar a voz do nosso município para o estado, e depois do nosso estado, nós vamos levar a voz do nosso estado de São Paulo para a unidade federação, né? Vai para Brasília. Eu ia falar, tem um outro,
Uma outra conferência Isso, federal. Tem uma conferência estadual. Que agora agora vão todas as mulheres. Em agosto, no começo de agosto, estão para definir Mas local. essa estadual, quem vão são as delegadas que nós vamos votar aqui de Guarulhos. Eu não sei quantas são. Nós ainda não temos a definição do governo do estado, né? Então nós vamos eleger algumas mulheres para que essas mulheres sejam a nossa voz lá na conferência estadual, que é dia 5 de agosto. Eu acho que é de 5 a 7, a gente está aguardando também essa definição. E depois, lá no estado, vão ser eleitas outras delegadas, e essas delegadas é que vão levar a nossa voz para Brasília. Que vai ser em novembro. Essa é a quinta conferência. Essa é a quinta. Aí você falou, finalmente. Quando foi a quarta? Nós tivemos um hiato, eu acho que de 5 anos, né? Eu acho que foi 20... Foi antes da pandemia. Tá. E vocês conseguem fazer um comparativo da quarta conferência para essa que vocês estão vindo? O que vocês tiveram de avanço? Então, nós avançamos muito em relação às próprias garantias legais, né? Houve um avanço legislativo no sentido de que essas garantias que eram almejadas, principalmente se tratando de violência, de direitos sociais, né? Nós tivemos um alcance maior em relação a direitos trabalhistas da mulher, em relação a direitos previdenciários da mulher, mesmo a abordagem, né? A Lei Maria da Penha sofreu uma série de modificações para expandir, né, os direitos da mulher, o alcance da Lei Maria da Penha às mulheres. Então, nós estamos galgando novas realidades. E aí, é importante dizer, né, se nós tivemos esse avanço legislativo, é importante que as políticas públicas também alcancem essas mudanças para tornar isso conhecido às mulheres, né? Nós falamos sempre... É difícil não se posicionar politicamente, mas os direitos sociais, eles sofreram um freio, né, nos últimos anos. E nós entendemos que esse novo olhar, essa retomada desses direitos, ela é fundamental para assegurar as garantias que existem, né? Então, política pública tem que ser feita o tempo todo, né? Até porque as realidades mudam, né? Quando nós tratamos das conferências, nós tivemos em Guarulhos aqui várias conferências, tivemos do idoso, da diversidade, da igualdade, e nós percebemos que muitos daquilo que foram propostas nas últimas conferências não foram consolidadas, né? Ainda continuam no anseio dessas pessoas, né? Então, em relação às mulheres, também não é diferente. Desde 2015, nós falávamos, né, desde as primeiras conferências, nós falávamos do Instituto, nós falávamos no acesso do exame sexológico aqui em Guarulhos. Então, nós estamos falando disso há 10 anos. A questão da delegacia, a questão da delegacia da mulher. Há tanto tempo. Então, os anseios das conferências, eles são basicamente o mesmo, até que haja, né, um olhar. Só que nós estamos vivendo um momento também de conscientização, né? Hoje, com o acesso à informação, é também possível uma cobrança maior, né? Porque hoje, se antes para você falar com o seu vereador, você tinha que bater lá na Câmara, hoje você fala no direct do Instagram dele, né? Você muitas das vezes tem um acesso direto. Vamos ter o WhatsApp ali. Ou pelo menos divulga de algum assessor, né? Que você consegue, você consegue falar, né? É mais fácil. E aí nós caminhamos, né? E a gente sabe que ao longo da história existe uma gangorra em relação a direitos, né? Existem sempre períodos em que os direitos eles são mais evidentes e outros em que eles estão mais abaixo, né? Ao meu ver, como operadora do direito, quando a gente está aqui tratando de política pública para as mulheres, nós estamos num momento de que os direitos que foram alcançados precisam ser perpetuados, né? Nós corremos o risco de uma fragilidade no direito para que esses direitos eles sejam de alguma maneira arranhados, né? E a sociedade tem que estar sempre atenta, né? E a melhor maneira é participar dos conselhos, participar dos grêmios estudantis, né? Eu tenho muita esperança nas meninas, nas adolescentes, né? Que tenham esse olhar
de entender, de reivindicar seus direitos, de se impor em relação ao seu gênero, as especificidades, né, de ser mulher. Então, eu acredito que nós temos que nos unir. Nós temos que nos unir enquanto sociedade em busca disso. Eu ia perguntar isso até, desculpa até te interromper, então, como que é a importância do envolvimento da juventude nesses processos? É fundamental, né? Porque nós sempre somos... As grandes mudanças que nós tivemos ao longo da história foram feitas pela juventude. Né? Porque se os adultos, né, cansados da lida diária, muitas das vezes estão tão preocupados em alcançar, né, em pagar as contas, em prover a família, né, em cuidar daqueles que estão sob o fôlego da juventude, né, traz também aquele refrigério da esperança, né, porque os jovens ainda têm esperança, sonho, né? Eu falo assim, nossa, eu fui pra rua pedir direta, pedir enfim. Você falou os caras pintados. Eu fui cara pintada, acabei de entregar a minha idade, né? Mas assim, e é importante que a juventude se reúna. Tem fôlego, né? Tem bastante fôlego, que às vezes a gente já perdeu. É que até esse ponto que eu ia abordar também, parecido. A constância, né? Que até a doutora aqui, a especialista em criminologia, vitimologia. Então, assim, a gente sabe que vai se tendo a migração, às vezes, de ações, de crimes. Então, assim, a gente tem que estar constante ali para isso não cair no esquecimento. Tá sempre não nos lutando. acomodarmos, né? Porque, às vezes, existe um cansaço, né? Porque às vezes só casar falou, não, já tá tudo certo. Já tá tivemos, bom assim, a nossa voz já tá. foi ouvida, resolvemos. Só que, assim, a gente esquece. Então, muitas vezes Isso é tão latente. A gente falou aqui em Guarulhos dos espaços de poder, né? Na Câmara, dos espaços. Se nós pensarmos, nós estávamos acomodados, porque as mulheres estavam ocupando esse lugar. E aí, de repente, fechamos os olhos e não temos mais esses lugares. Então, tem que ter a constância, e não ele foi tá sempre lutando. E não foi nem um fechar de olhos, eu acho que foi uma piscada só. Né? Bastou piscar. Então, quando nós falamos de uma em eleição relação... para outra, muito perdeu pouco. Perdeu muita mulher. Não e já não tinha um número que assim, que eu gostaria de são 35. 34. 7. Se você pensar... Então já era um número reduzido. Olha, mas eu vou falar uma coisa para vocês, eu não tenho procuração nenhuma para falar sobre elas, para as vereadoras que estão hoje. Mas eu vejo, e nomino, né? A gente tem a vereadora Janete Petá, a Fernanda Curti, a Karina Soturo e a Carlinda Tinoco. Isso. São vereadoras que estão realmente atuantes são na aguerridas. questão das mulheres. Né? E as que estavam antes também. E as que estavam antes Carol também. Ribeiro, Sandra Gileno... A Vanessa de Jesus, que tá fazendo um trabalho muito bom na frente da Subsecretaria das Mulheres. A gente acompanha o trabalho dela ali para e passo. Siga no Instagram, veja. Por conta das questões, das discussões do plano municipal, das discussões de políticas públicas. Ela é muito participativa. Foi uma grata surpresa, né? Eu confesso que nós tínhamos... receio, né? Uma mulher de uma linha conservadora, né? Para uma pasta que trata questões tão sensíveis, né? Mas ela tem se mostrado extremamente aguerrida, comprometida. Procura entender tudo que está acontecendo, procura saber, ela escuta muito, tá na frente ali, ela vai atrás, ela, assim, foi, como a Paula falou, foi uma surpresa, assim, e tem sido uma grande aliada nossa e muitas vezes enfrentando questões sensíveis no governo, porque as nossas demandas são questões sensíveis. ásperas ali. Que é uma pauta que transcende a ideologia. Minha mãe, minha filha, minha esposa, independente de ideologia, todos nós temos uma mulher, nem que seja mãe. Nós temos a nossa. Vou fazer uma pergunta para vocês. Aí é a minha parte mais fora do âmbito de vocês, porque eu vou explicar para vocês aqui de novo. A gente está com duas doutoras, duas advogadas, e eu tenho o meu colega aqui que também é advogado. Então, vocês estão falando de vitimologia, podia contar? Pode. Então tá bom. Criminologia, esse tipo de coisa, e me surgiu uma Todo programa ele conta? Mas é que todo programa é uma novidade. Entendeu? Tem gente que talvez não esteja vendo. Eu queria entender mais ou menos assim, no mundo do direito, e aí a gente está falando desde advogados, OAB, juízes, tribunal, é majoritariamente masculino a concentração de poder, assim. Sim, o poder ainda. De poder, sim, mas não de quantidade de advogados. Nós somos a maioria. Na OAB, entre advogados, nós somos a maioria.
de mulheres, entre advogados. E isso afeta, essa construção de poder, afeta diretamente as mulheres? Eu acho que a Cláudia e eu, às vezes, divergimos um pouco em relação a isso, né? Existe um exercício muito grande no sentido de que... e eu falo aqui por Guarulhos, vamos falar da nossa realidade aqui em Guarulhos, né? Aquela parede, né, você já né, frequentou o nosso auditório, ela é majoritariamente... Nós tivemos uma mulher presidente na história. Da OAB. Da OAB. Da OAB, uma mulher. Então, ainda existe um caminho muito grande a ser percorrido. A gente ainda escuta, né, de que as mulheres não estão preparadas para ser presidente. Houve uma mudança muito grande em relação a isso, né? Mas Guarulhos, ela é pioneira no sentido de que as comissões são presididas majoritariamente por mulheres, né? Houve um compromisso na época do Dr. Ferrari para que pelo menos 50% das comissões fossem presididas por mulheres. Com o passar, né, o mandato do Dr. Abner, tanto no primeiro mandato como neste, manteve esse número. Então, hoje nós ocupamos, né, eu presido a Comissão de Direitos Humanos na OAB Guarulhos. A doutora Cláudia está à frente, coordenando o Fórum de Mulheres Gestoras. Então, assim, nós temos esse espaço, mas ainda falta, né, a presidência. Mas é uma construção e acredito que não estejamos longe disso. E dentro da nossa classe ainda nós temos a questão da paridade, que tem que ser... acho que é 50% mulher, né, na chapa, né, porque a chapa elas são compostas de 5 membros, 50% mulher e 30% negros. E se a gente for para São Paulo, se a gente subir para o estadual, né, nós temos em quase 100 anos de OAB uma única mulher, que foi a Patrícia na gestão passada, e agora já é um homem de novo. E no federal, nenhum. Nossa, ela é uma pessoa história, né? maravilhosa, e no muito Brasil todo, inteligente. pela primeira vez, nós tivemos na gestão passada 5 mulheres presidentes, né? Que foram as primeiras no também Brasil. das seccionais. Então, é um caminho a ser percorrido. E quando a gente fala de desigualdade de gênero, ela se replica nas camadas, né? Em todas as camadas sociais, né? Quando nós temos acompanhado, enquanto conselho, algumas empresas, e temos visto a dificuldade que desde o chão de fábrica até os espaços de CEO, que as mulheres também ocupem esse poder, né? Temos algumas exceções, como a Camis, né? O Ache, que está também nisso, mas ainda existe um caminho muito, muito longo a ser percorrido. Por isso que é tão importante que essas políticas públicas, elas sejam discutidas, que as mulheres frequentem as conferências para entender que são detentoras de direito e que esses espaços de poder também são para elas, né? Nós já caminhamos no sentido de que antes não tínhamos acesso nem à formação. As mulheres durante muito tempo foram proibidas de frequentar os bancos escolares, as faculdades, e quando isso acontecia tinha que ter um homem avalizando a presença dela num curso superior. Ou mesmo no mercado de trabalho, né? A mulher por muito tempo tinha que ter a autorização do marido para poder trabalhar, né? E hoje nós somos a grande assim. maioria, né? Se procurarmos, né, os doutorados, os mestrados, né, os pós-doutorados, as mulheres são. Então nós já mostramos que somos qualificadas. Então nós temos agora que ocupar esses espaços de poder. E é importante, né, que nós continuemos dizendo, por que a conferência é só para mulher? Porque nada de nós, sem nós, né? Quem tem que dizer quais são essas necessidades, quais são as nossas especificidades, são aquelas que conhecem. E levar isso ao poder público, né? Em Guarulhos, são todos secretários homens, mas eles vão ter que trabalhar para as mulheres, né? Enquanto eles estiverem lá, eles não podem deixar de lado de que a maioria das mulheres e meninas guarulhenses é uma porção que precisa de políticas públicas, né? E caminhando para o nosso final... a gente tá indo para as últimas perguntas. Sim. Aí. Não, últimas perguntas, e assim, me deu um insight aqui. Já tenho mais uma próxima convidada. Programa maravilhoso, foi muito bom. A doutora Tatiana Moreira Lima, nossa amiga, falou... Vamos continuar nessa pauta, que é uma pauta de extrema importância. E vamos estar juntos sempre. Quem é a doutora Tatiana? Uma amiga. Pra mim. Também advogada, tudo doutora. Advogada Juíza. também?
Juíza. Juíza Legal. de direito. Bom, aqui cabe o convite. Fica o convite, Tati. E aí vocês também podem vir também, porque aqui cabe Vamos botar todo mundo. E aqui, ó, eu queria fazer uma pergunta para começar a finalizar, porque infelizmente o nosso tempo é curtinho, é 1 hora, né? Eu queria ir ainda na parte um pouco mais polêmica, né? O quanto que vocês já ouviram o feminismo é exagero, somente no ambiente profissional, esse tipo de coisa. O que é o sentimento e o quanto que vocês já ouviram isso? Que todas as pessoas, né, que dizem, inclusive homens e mulheres que dizem que não precisam do feminismo, são beneficiadas por ele, né? Porque se hoje nós votamos, se hoje mulher frequenta uma universidade, se hoje mulher tem condições de ocupar espaços de trabalho, isso é uma luta do feminismo, né? O feminismo, ele não busca a destruir homens para ocupar espaços. O que o feminismo prega em todas as suas vertentes, e existem várias vertentes do feminismo, é exatamente que as mulheres não sejam apagadas em seus direitos, né? Então, em alguns lugares, e aqui a gente falou muito, né? Alguns homens vão ter que sentar por reparação, né? Porque existe uma dívida histórica da sociedade, porque mulheres ainda recebem menos que os homens, porque mulheres ainda têm um acesso restrito à moradia. Quando nós falamos de mulheres pretas, isso ainda é maior. Uma mulher preta, às vezes, ela, dentro da sua vulnerabilidade, num estado econômico vulnerável, ela demora 9 gerações para ter uma casa própria. Então, o feminismo, ele é necessário para trazer equidade. E o dia que essa equidade chegar, nós abandonamos essa e vivemos no mundo ideal. E a diferença, o que falta talvez entender, é que o feminismo não é o femismo, né? Então, assim, a busca do feminismo não é dizer eu sou superior, eu sou melhor e, portanto, o homem é pior, ele é menos e ele tem que ficar numa posição mais rebaixada. Não, não é isso. O que se busca é aquele desenhinho que eu acho que todo mundo já viu, de 3 pessoas olhando por cima de uma cerca. Um é baixinho, precisa subir num banco maior. O outro tem uma estatura mediana, precisa subir num banco um pouco menor. E o outro consegue ver além do muro com a sua própria altura. Então, assim, o feminismo, a busca é essa. É que todos nós possamos olhar do lado de lá do muro com a mesma facilidade. Então, eu apenas observando, o outro subindo num degrau e o outro subindo numa escada. Cada um com a sua necessidade, né? Então, assim, essa é a grande diferença. Ninguém quer aqui diminuir o outro. Ao contrário, nós estamos ladeados, nós estamos de mão dadas e vamos pelo mesmo caminho. Mas se nós continuarmos neste mesmo ritmo, eu acho que é um estudo que eu li até da Patrícia Lima, ela fala muito bem sobre essas questões de feminismo, outra convidada que pode trazer bastante coisa para vocês. Que se nós continuarmos no caminho que nós estamos, são 153 anos para que a gente consiga chegar a uma equidade, a ter as mesmas divisões. Se não pararmos no caminho. Se nós continuarmos no passo que nós estamos andando. No passo que nós estamos andando são 153 anos. Então, assim, é muito tempo, né? Eu espero viver para ver o dia em que a gente não vai precisar mais usar a palavra busca de equidade. Porque é só isso, né, que nós pedimos. E nós pedimos isso em relação a gênero, nós pedimos isso em relação à raça, nós pedimos isso em relação à liberdade religiosa, nós pedimos isso em relação à diversidade sexual. O que as pessoas precisam é ocupar os espaços com dignidade e respeito. Nós ainda temos um caminho a alcançar, porque a dignidade, ela ainda não está estabelecida, né? Uma pequena porcentagem da humanidade vive com dignidade, as outras apenas sobrevivem. E vamos lá para os nossos finalmente, são 7 pontos, abordamos 2? Vai ter mais 3. Vai ter mais 2, 3 programas aí. Nossas considerações finais? Eu tenho uma, mas para variar, eu quero colocar política sempre no meio. Eu adoro política, eu gosto disso. E a minha última pergunta para a gente finalizar, tá? E bem rapidinho. As duas, uma de cada vez. Vocês viraram prefeita por um dia.
O exercício é esse. Vocês viraram prefeita por um dia. Qual é a política pública em Guarulhos que você vai implementar em Guarulhos? Eu só posso uma? É um assunto. Você está lá, é uma caneta só, uma assinatura. O que é prioridade para você? Eu penso que talvez pela nossa luta seja o Instituto, né? Se eu for prefeita de Guarulhos por um dia, eu levanto todos os processos para entender e a gente dá uma canetada para que as obras saiam, né? Segue com o relator? Sigo, mas eu acho que também tem uma coisa muito importante que a gente precisa pensar, que é na educação. Hoje eu acho que a nossa educação, de uma maneira geral, pública, privada e de todas as formas, tem trazido pouco a pensar. Então, eu acho que, não sei se da minha geração para cá, porque eu olho a minha mãe, por exemplo, que é uma pessoa semi-analfabeta, e ela tem uma visão, e ela lê, e ela entende o que ela lê, né? E algumas gerações para cá você tem um analfabetismo funcional muito grande, né? Eu li um estudo que fala que as pessoas de 15 a 65 anos, 30% são analfabetos funcionais. Então, é um número bastante exagerado. E com nível superior, 10%. Então, assim, eu acho que educação é basilar para qualquer coisa, para poder brigar, para a pessoa poder entender que ela tem o direito, ela precisa saber ler minimamente e interpretar aquilo que ela está lendo, né? Então, eu acho que eu ia... Não é fazer escola, não é construir escola, mas é pensar numa política de educação de uma forma que a gente possa voltar alguns degraus, porque esse que a gente andou tá meio com defeito. E vamos lá, agradecemos então, doutora Cláudia, doutora Paula, muito obrigado por essa aula que vocês deram para nós hoje. Vamos precisar de mais, pelo menos uns 2, 3 programas aí, foi muito legal, muito bacana. Agradecer aí, Gui. Obrigado. Mais esse programa. Guarulhos, valeu, obrigado. Obrigado, semana que vem a gente está de volta. O último recado só para a gente não perder. Quinta Conferência Municipal de Política para as Mulheres. De novo pra gente no finalzinho. 27 de junho, das 8 às 17, na Universidade de São Judas Tadeu. Entra lá no QR Code, faz a inscrição. Mulheres, é importantíssimo. É um tema que todas vocês precisam participar. Tá aqui. De todas as idades, de todas as raças, de todos os gêneros. Né? Quem é mulher, venha participar conosco e fazer parte da história. Se façam ser ouvidas, né? Porque é um momento de escuta e é um momento de levar o seu pensamento e de levar aquilo que você entende que é legal. Isso aí. Obrigado, gente. O nosso tempo já está terminando. Agradeço todo mundo a audiência, agradeço todo esse conteúdo. Semana que vem a gente está de volta e até mais. Até lá. Até. Valeu. Tchau, tchau.